nosso Deus, aquele que vive e que reina. Aleluia, continue adorando o Senhor. Nós viemos aqui para adorá-lo. Nós não viemos aqui para ser um espectador, ficar somente olhando, não. Nós viemos aqui foi para adorá-lo. Então adore o nome do teu Deus, adore o nome daquele que vive e que reina. Ele não te trouxe aqui essa noite para você ficar olhando o movimento, não. Ele não te trouxe aqui essa noite para você ficar olhando o irmão, glorificando o nome dele, não. Ele te trouxe você aqui essa noite para você adorá-lo, para você glorificar o nome dele. Adore aquele que vive e que reina. Adore o Deus vivo. Oh glória, nós adoramos o teu nome, Senhor. Nós exaltamos o teu santo nome, porque tu és um Deus vivo, o Deus eterno, o Deus que conhece todas as coisas, que sabe da nossa necessidade. E nós adoramos o teu santo nome diante das circunstâncias que nós vivemos, diante das dificuldades que nós passamos. Nós estamos aqui essa noite para te adorar, porque nós cremos que o Senhor tem uma solução para a nossa vida. Nós cremos que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Nós te adoramos e glorificamos o teu santo nome. Oh Deus maravilhoso, tu és lindo. Tu és lindo, Senhor, tu és lindo. Tu és grande. Aleluia. Não deixa o fogo apagar. A Bíblia fala que o fogo tem que continuar queimando no altar. O fogo não pode apagar, meus amados. O fogo apaga, não esquenta, não tem caloria. Oh, aleluia. Deixa o fogo de Deus continuar queimando. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Nesse mesmo espírito de adoração, abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 4. Aleluia. Santo és tu. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Capítulo 4 do livro de Josué. Aleluia. Todos encontraram? Amém? Amém. Vamos, a minha Bíblia diz assim: quando todo o povo acabara de passar ao Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai dentre o povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizendo: tira daqui, do meio do Jordão, do lugar em que estiveram parados os pés do sacerdote, 12 pedras. Levai-as convosco para a outra banda e depositai no lugar em que haveis de passar esta noite. Aleluia. Chamou, pois, Josué 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. Aleluia. E quando vossos filhos no futuro, presta atenção, e quando vossos filhos no futuro perguntarem: que significam essas pedras? Oh glória! Direis a eles que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do pacto do Senhor, quando ela passou pelo Jordão, as águas foram cortadas, e essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Amém? Vamos orar mais uma vez, no nome de Cristo. Eu gosto, aleluia, sempre de trazer um título para as mensagens, para que a gente venha estar caminhando junto. E no livro de Lamentações de Jeremias deixa um versículo muito interessante, que depois nós iremos ler, que está lá, 3, no 21, ele fala assim, olha: eu quero trazer à minha memória somente
aquilo que me traz esperança. Trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. Santo querido Pai, no nome de Cristo, nós queremos louvar ao Senhor, agradecer a Ti, ó Deus Pai Todo-Poderoso, por estarmos aqui na Tua casa. Fala conosco, fala com as nossas vidas, ministra no nosso coração, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. Amém. Sentando, glorificando o nome do Senhor. Amém. Meus amados, quando nós lembramos de alguém, muitas das vezes nós lembramos as coisas erradas que as pessoas fazem. Muitas das vezes nós lembramos dos desfeitos delas. Às vezes vamos conversar um com o outro e muitas vezes a gente vai falar de alguém para aquela pessoa, aí ele não se recorda daquela pessoa, aí na hora que você fala assim algo meio assim chamativo naquela pessoa, aí você assim, eu lembro dele. Digamos que duas pessoas conversando e de repente você você conhece o José Carlos? Não, ele está lá, ele trabalha lá. Você não conhece o José Carlos? Assim, rapaz, aquele careca. Rapaz, eu conheço ele. Aquele gordinho, eu sei quem é. Aquele que veste umas roupas engraçadas, eu sei quem é esse rapaz. Porque nós temos em nós esse hábito. E nós temos dentro de nós, para não dizer esse costume. E por que eu trouxe essa meditação? Eu quero trazer algo que vai trazer esperança. Para que nós não venhamos deixar os defeitos apagar as coisas boas que tem dentro das pessoas. Que muitas das vezes nós olhamos só os defeitos, esquecemos que dentro das pessoas tem muitas virtudes. Que dentro das pessoas tem algo lindo e maravilhoso para ser oferecido. E nós, como seres humanos, muitas das vezes, para não dizer quase sempre, nós colocamos os defeitos na frente e os defeitos ofuscam as virtudes que as pessoas têm. Aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, o povo passa no Rio Jordão. Josué coloca os sacerdotes para ir à frente com a arca. A Bíblia fala que assim que eles tocaram com a planta do pé o Jordão se abriu. E o povo foi passando. E Deus, como sabe de todas as coisas, como conhece o homem, e sabe que o homem tem uma mente muito vulnerável, e sabe que o homem esquece muito fácil das coisas, e sabe que o homem ele está sujeito a isso. Deus ele falou com Josué, você na hora que estiver passando, na hora que você parar, fala que cada homem para pegar uma pedra das 12 tribos, cada uma vai pegar uma pedra, e depois que vocês passarem lá na frente, vocês irão fazer um memorial, ou seja, algo que vocês irão lembrar. Por que Deus não falou assim, Josué, quando você chegar lá na frente, Josué, você planta uma árvore bem grande, e aquela árvore vai crescer bonita, e todas as vezes que o pessoal passar ali, eles vão ver aquela árvore, e vão se lembrar, as árvores morrem. E pode acontecer de um dia passar alguém por ali e não encontrar aquela. Por que Deus não falou, Josué, tivemos uma grande vitória, na hora que chegar do outro lado, Josué, você faz um tremendo churrasco para aquela turma toda, Josué, para eles se alegrarem, para eles ficarem bastante contentes, e eles vão lembrar daquela festa, presta atenção, hein? E eles vão lembrar daquela festa, e foi o Senhor que fez um grande milagre. Tem muita gente que vai na festa, come bastante, e sai lá fora, nem lembra daquilo de comer, mas lembra de falar que a comida estava ruim. Ele lembra disso. Ele não lembra que comeu uma torta gostosa. Ele não lembra que o salpicão brasileiro, o salpicão também
português estava gostoso. Ele não lembra disso, ele lembra de falar que, não, aquele feijão tropeiro tinha um negócio errado nele. Ele não estava do jeito que tinha que ser. Ele não estava como a minha mãe faz. E por que Deus não fez assim? Porque são coisas perecíveis. São coisas que com o passar do tempo, elas somem. Mas Deus, com toda a sua inteligência, colocou o quê? A pedra. Por que a pedra? Porque se eu pegar uma pedra e colocar uma pedra aqui nesse púlpito aqui, ó, nesse canto aqui, ó, cai esse prédio inteiro e a pedra continua. A não ser que alguém vai explodir ela. E a Bíblia fala que até os dias de hoje, até quando Moisés estava escrevendo, estava lá as pedras. Eram como um memorial. Eu quero falar sobre isso essa noite. Sobre esse memorial. Que ele fala o seguinte, olha, fala no futuro. Ensina para as crianças. Que quando eles passarem por aqui, eles irão olhar para essas pedras, irão ver algo sobrenatural que Deus fez. Eles irão parar nessas pedras, irão ver um grande milagre que o Senhor executou. E esse é o primeiro ponto que eu quero mostrar. Aquelas pedras, elas simbolizavam primeiramente para aquele povo um grande milagre que Deus tinha executado no meio daquele povo. E todas as vezes que passarem por ali, por Gilgal, eles iriam olhar aquela pedra. Iria vir na mente deles que Deus tinha executado um milagre grande. Deus tinha feito o mar, o rio Jordão abrir para que aquele povo pudesse passar para entrar na terra prometida. Eu não sei se você está entendendo o que Deus quer falar com a sua vida aqui essa noite. Mas as bênçãos, os milagres que Deus executa na sua vida, ele tem que ser um memorial na sua vida. E você de maneira nenhuma pode deixar que as aflições desse mundo, que a dor de cabeça desse mundo, venha fazer com que você esqueça do que Deus já fez na sua vida. Então todas as vezes que você olhar para a sua vida e lembrar de algo que Deus já fez na sua vida, de uma libertação que Deus já fez na sua vida, de uma bênção que Deus já colocou nas suas mãos, de uma casa, de um carro, ou qualquer outra assim, e você vem olhar para aquilo ali, e você venha glorificar a Deus, foi Deus que me deu. Foi Deus que me curou. E eu preciso, como você também precisa, ter esse entendimento que a minha vida e a sua vida, se nós esquecermos daquilo que Deus faz por nós, nós iremos pegar um caminho tortuoso, nós iremos pegar um caminho difícil, e muitas das vezes pode ser caminho que não tem volta. Pode ser caminho triste. Caminho que vem deixar cicatrizes na nossa vida. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para você não esquecer daquilo que Ele fez na sua vida. Deus te trouxe aqui essa noite para te lembrar que Ele ainda é o Deus da sua vida. Ele te trouxe aqui essa noite para dar um refrigério na sua mente, para que você venha entender que Ele ainda é o Deus na sua vida. Por mais que as coisas aconteçam do jeito que está, por mais que a situação esteja atribulada, Ele ainda é o Deus da sua vida. Todas as vezes que passarem por ali, e visse aquele amontoado de pedra, assim dizendo, que Deus tinha falado com aquele povo para ficar ali, era um amontoado de pedra.
mas que o povo viesse a entender que naquele ponto, ali, Deus queria que eles fizessem um altar. Deus queria que eles fizessem um altar de quê? De gratidão. E quando eles olhassem para aquelas pedras, eles tinham que, eu tenho que ser grato ao meu Deus. Eu olhar para aquelas pedras e eu tinha que ensinar para minhas crianças, meu filho, você tem que ser grato a Deus, porque é Deus que faz todas as coisas. Sabia que eu e você, aqui na casa do Senhor nós temos um altar? Parece ser até automático, né? Entra com a sua criança aqui para você ver. Entra você. Você vai sentar aqui no meio, geralmente quando o pastor pede. Mas sabe o que acontece? Na hora que você entra por aquela porta, você já vai caminhando exatamente onde você tem costume de sentar todo dia. Sabe o que é isso? É que dentro da casa do Senhor você tem um altar. Onde você senta, onde você adora o seu Deus, onde você agradece o seu Deus, onde você está ali em comunhão com o seu Deus. E Deus fala mais. Que esse altar não seja só aqui dentro. Esse altar que eu e você temos aqui na casa do Senhor, ele tem que se estender até a minha casa. A minha casa tem que ser um altar de adoração ao Senhor. Eu olho para a vida de Abraão. Abraão era interessante. Abraão foi o homem que mais fez altar na Bíblia. Todas as vezes que Deus dava uma bênção a Abraão, eu vou fazer um altar aqui para o Senhor. O que ele quer dizer? Eu vou fazer esse lugar aqui como um lugar de adoração para Deus. Esse lugar aqui vai ser o lugar aonde eu vou chegar e vou ter uma liberdade de falar com meu Deus, uma liberdade de adorar ao Senhor. Assim Deus quer na minha casa e na sua casa. Que a minha casa e a sua casa seja um local aonde Deus tenha a primazia. Aonde Deus tem o controle, aonde Deus tem um altar e dentro daquele altar ele é venerado e adorado. É isso que Deus fez com esse povo. Mas o povo era tão ruim de cabeça, presta atenção, que lá no livro de Samuel, no capítulo 7, versículo 12, aconteceu o seguinte: Samuel reuniu toda a turma. A turma estava perdida do mesmo jeito. E de repente Samuel reúne todo mundo e vai lutar com os filisteus. E ele pega, vence a batalha e coloca, sabe o que é de novo? Uma pedra entre Mispa e Sem. E fala assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O povo parece que tinha esquecido as outras pedras. E Deus estava lembrando o povo novamente, que eles precisavam voltar os olhos para Deus, que eles precisavam voltar os olhos e entender que Deus ainda era o mesmo, que Deus não mudou, que Deus continua o mesmo, tanto é no meu dia como no seu dia. É por isso que nós temos que ser gratos a esse Deus. Porque Ele tem feito maravilhas na sua vida e maravilhas na minha vida. E agora é interessante. Todas as vezes que o povo passar por ali, eles iriam entender isso. Se Deus me livrou uma vez, Ele vai me livrar de novo. Se Deus me tirou dessa situação difícil uma vez, Ele vai me tirar de novo. Porque Ele é o mesmo Deus. Isso seja um salto. É como eu e você, passando por uma luta, por uma tribulação, e Deus já nos consolou lá atrás. Deus já nos trouxe uma palavra de consolo, Deus já falou no nosso coração, e nós fomos curados uma vez. E quando nós passarmos por situação parecida, ou até outra adversidade, nós venhamos ter os nossos olhos em Deus.
Se Deus me curou lá atrás, se Deus fez isso na minha vida, se Deus fez isso por mim, se fez meu irmão, Ele é capaz de fazer hoje novamente. As bênçãos do Senhor na minha vida e na sua vida são igual aquelas pedras, são eternas. Os planos que Deus tem para mim e para você são eternos. Eles não mudam. Não mudam. Agora vamos olhar a vida de um homem na Bíblia que se chama Elias. Elias foi um homem tremendamente usado por Deus. Elias orava, caía fogo do céu, consumia os soldados, consumia o capitão, vinha o capitão novamente com os soldados, Elias orava, consumia toda aquela turma. E quando Elias orava, não vinha fogo, mas também não vinha chuva, não vinha água. E assim ficou por 3 anos. Elias orou e a chuva veio. Elias era um homem íntimo do Senhor. Presta atenção no que eu vou falar com você. Elias era um homem que tinha muita comunhão com Deus. Mas um determinado momento da vida de Elias, onde uma senhora chamada Jezabel, Acabe chega até Jezabel e fala com ela o que aconteceu. Parece que deu uma amnésia em Elias. Parece que deu um branco assim na mente. Parece que eles deletaram tudo que tinha na mente de Elias. Parece que Elias não era mais aquele Elias. E a Bíblia fala que Elias, olha, presta atenção nisso, hein, que isso é importante. Elias entrou pelo deserto, está lá no capítulo 19 de Reis. Elias entrou pelo deserto. Elias, com suas próprias pernas, ele entrou pelo deserto, ou seja, ele fugiu. Mas o Elias, aquele homem que subiu no Monte Carmelo e orou e matou os profetas de Baal, os profetas, 850 homens. Elias orou, o fogo veio do céu e consumiu os soldados. Agora uma mulher desafia Elias. E Elias, a Bíblia fala que com suas próprias pernas ele fugiu. Mas é interessante que lá no capítulo 4 do livro de Mateus, a Bíblia fala que Jesus Cristo, o nosso Jesus, foi, presta atenção, olha, foi conduzido para o... Olha a diferença. Elias entrou no deserto, agora Jesus, ele foi conduzido para o deserto. Quando a gente é conduzido, a gente não está sozinho. Está entendendo? A gente não está entrando sozinho. Mas Elias, presta atenção, Elias esqueceu de tudo. Desejou a morte. E aqui eu quero trazer um detalhe sobre o que passou com Elias. Elias entrou num declínio, eu falo declínio, pelo fato de ter esquecido quem Deus era na vida dele. Sabia que estamos sujeitos, a eu e você, a ter esse declínio? Se nós esquecermos aquilo que Deus é capaz de fazer na minha vida e na sua vida. Elias, ele entrou em estado de, eles falam depressão, né? Mas sabe o que é uma depressão? Depressão é abaixamento de nível causado por peso ou pressão. Abatimento, enfraquecimento físico ou moral, desânimo ou esgotamento. Tudo isso é depressão.
Jesus entrou no deserto. E dentro do deserto, Jesus teve vitória. Jesus foi conduzido para dentro do deserto. E dentro do deserto ele teve vitória. Elias entrou para dentro do deserto. E dentro do deserto ele ficou deprimido. Dentro do deserto Elias perdeu a cabeça. Por quê? Ele não quis trazer à memória aquilo que dava esperança. Ele não trouxe na mente dele o que Deus podia fazer através da vida dele. Momentos atrás, ele chegou até a desafiar o marido dessa senhora, Jezabel. Ele chegou a desafiar a ela. Mas de repente, essa mulher se levanta, com o narizinho para cima, e desafia Elias. Elias, presta atenção. A depressão veio nele quando ele fugiu da presença do Senhor. Amado, o que mais mata aqui na América hoje, sabe o que é? Depressão. E sabe o que é mais triste? Para mim e você entender isso? Dentro da igreja. Sabe o que é mais? Se é dentro da igreja, sabe o que está passando? É um povo se enfraquecendo, é um povo se abaixando. Quando nós olhamos aquela depressão no terreno, sabe? O terreno vai assim, e de repente ele, pum, lá embaixo. Se eu e você, presta atenção, não tirarmos os olhos do Senhor, continuarmos olhando firmemente para Cristo, não vai nos pegar. Mas se nós tirarmos os olhos do Senhor, vai nos derrubar e fácil. E eu falo com você, meu amado, não é doença, isso é coisa espiritual. Pressão maligna. Quanto mais eu e você lembrarmos daquilo que Deus fez na minha vida e na sua vida, mais eu e você seremos fortalecidos no Senhor. Quanto mais eu e você falarmos da palavra do Senhor, eu irei edificar a vida que Ele me ouve e eu estarei sendo edificado. Agora vamos ver aqui um caso muito interessante de uma senhora. Ruth, Noemi, Elimelec, Malom e Quilom. A coisa estava feia lá em Belém. A coisa estava complicada em Belém. E o marido de Noemi, vendo que a coisa estava difícil, ele estava em Belém. Sabe o que quer dizer Belém? Casa de pão. Ele estava lá em Belém. Mas a coisa ficou meio difícil lá. Por isso o pastor falou, orar. E de repente, a Bíblia vai mencionando, está lá no capítulo 1, que ele vai tomar iniciativa. Mulher, Noemi, mulher obediente. Nós vamos ter que mudar daqui. Nós podemos entender, presta atenção, a situação desse pai em se preocupar com a família, por um lado. Mas antes, presta atenção, ele preocupou com uma coisa material. Ele preocupou com essa necessidade material, com o alimento para eles. Esqueceu do principal, que era a vida espiritual daquele povo. Porque se eu e você, anota aí, em qualquer cantinho, se eu e você estivermos com a nossa vida espiritual em dia, Jesus vai cumprir tudo na minha vida e na sua vida. Vai cumprir tudo. Aí o que acontece? Passa a mão na família e leva para onde? Terra dos Moabitas. Uma terra amaldiçoada. Mas o camarada sai da terra do pão.
Ele sai da onde? A terra do pão, aonde Deus deu herança. Viu, pais? Deus em primeiro lugar. A nossa visão tem que estar no Senhor. Por mais que as coisas estejam difíceis, eu e você que somos pais, Deus, Ele tem a resposta para tudo. Deus, Ele tem a resposta para tudo na minha vida e na sua vida. Não adianta a gente desesperar, esquentar a cabeça. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo. E, digamos assim, ironia do destino, não. Morreu o marido, o dono da casa, o sacerdote. Morreu o sacerdote, as duas filhas se casaram. Que tristeza, morre os dois filhos. Parece que a coisa só vem agravando e agravando e agravando. Sabe por quê? Mas é assim mesmo. Porque a Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo. Quando nós não voltamos a nossa mente para aquilo que Deus fala, para aquilo que Deus quer nos ensinar, as coisas ruins vão acontecer na nossa vida. Mas por que está acontecendo isso? Não era para acontecer isso. Mas é porque nós não estamos dando ouvido ao que Deus está falando. Salmo capítulo 81. Deus fala assim com o povo: Israel não me quis, porque não quis a minha admoestação. O meu povo não me quis. E se for olhar no dia de hoje, o povo não quer escutar o Senhor. Então o povo não está querendo a Deus. Não está querendo aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está ministrando. Mas Deus sabe de tudo. Noemi recolhe, ali chama as duas noras, conversa com ela, explica a situação. Por quê? Ela tinha ouvido, presta atenção, hein? Ela tinha ouvido falar que lá em Belém já tinha alimento. Opa, se lá em Belém já tinha alimento, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Se lá eu tinha coisa boa, eu estou voltando para lá. Porque lá Deus vai cuidar de mim. Deus vai tomar conta da minha vida. E sabe quando ela chegou lá em Belém? Olha aí para a sua vida, você que está chegando agora. Ruth capítulo 1, versículo 22. Assim Noemi voltou e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio do país de Moabe. E chegaram a Belém. Sabe quando ela chegou em Belém? No princípio da colheita. Você não entendeu, né? Você não entendeu. Ela lembrou, presta atenção, ela lembrou de tudo aquilo que Deus fazia, e quando Deus trouxe ela de volta, ela estava no início da colheita. Sabe o que é? Várias e várias bênçãos iriam acontecer na vida dela, porque ela estava no início da colheita. Então muitas e muitas bênçãos viriam sobre a vida dela, porque ela resolveu a voltar atrás. Não é feio não, como diz o pastor, não é feio. Lindo é nós reconhecermos. E sabe mais? E ela vai andando mais para frente. Chega o remidor dela, com o nome de Boaz. E de repente ela estava ali catando as espigas para lá e para cá. O remidor dela chega e fala assim com ela. Então disse Boaz a Ruth: escuta, filha minha, não vás colher. Olha, isso é tremendo. Presta atenção no que Deus vai falar na sua vida. Não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Não vai colher lá não. Você sabe por quê? Porque você está no início da colheita e agora. Porque mais coisas Deus vai fazer na sua vida. Não pense você que lá a colheita vai ser boa, não. Aqui você está no início da colheita. Agora é interessante, né? Mas nós já colhemos tanto. Mas Deus já nos proveu tantas bênçãos. Mas Deus já livrou a nossa vida de tanto mal. E sabe o que a Bíblia fala? Nós estamos no início. Sabe por quê? Porque o melhor de Deus está por vir na minha vida e na sua vida. É por isso que nós temos que ser gratos.
e olhar para essas bênçãos que Deus tem feito na minha vida e na sua vida, e não parar de caminhar, e saber que Deus é capaz de fazer mais e mais na minha vida e na sua vida. Na hora que o irmão Kisa estava ministrando assim, eu estava olhando para cima e ouvi algo lindo e maravilhoso. Eu falei assim: Jesus, como tu é grande, como tu é grande, e como o Senhor vai fazer grandes coisas. Basta eu e você, meu amado, não deixarmos que as coisas ruins, que os defeitos de um e de outro venha afogar aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. No nome de Jesus, não deixe ninguém tirar aquilo que Deus tem para você. Não deixe ninguém julgar nenhuma palavra no seu ouvido e você perder aquilo que Deus tem guardado para você. E não está longe. Só aquele que crê que não está longe. Só aquele que crê que não está longe, que você está no início da colheita, meu amado. Pensa assim: eu estou no início da colheita. Se eu estou no início da colheita, eu vou colher mais e mais, porque eu já tenho colhido. E mais Deus tem para me dar. Mais e mais Deus tem para a minha vida. Não passes daqui. Não passes daqui. Aqui é o seu campo. É aqui que Deus vai fazer você colher. É aqui que vai vir a chuva na sua vida. A temporã e a serródia. Aqui que vai vir. Por mais que você não veja a chuva caindo. Por mais que você não veja Jesus trabalhando. Por mais que você não veja as coisas acontecendo. Mas Ele está trabalhando. Ele está fazendo as coisas. E no momento certo você vai ver a glória do Senhor sendo manifestada. Vamos ficar de pé no nome de Jesus? Com a permissão do pastor, eu gostaria de chamar o conjunto de louvor. Meu amado, olha, se a coisa está difícil, se a coisa está meio complicada, eu quero que você olhe para o memorial. Sabe o que vai ser o memorial na sua vida? Aquilo que Deus já fez na sua vida. Aquilo que Deus já produziu na sua vida. Aquilo que Deus já executou na sua vida. Vem a luta, vem a tribulação, vem a dor de cabeça. Eu quero que você traga à sua mente somente aquilo que dá esperança. Eu quero ler esse versículo agora, que nós vamos... O louvor vai estar louvando um hino. Está escrito em Lamentações, no capítulo 3, versículo 1. Jeremias, presta atenção. Jeremias foi um homem que apanhou muito. A Bíblia chama ele de profeta chorão. Chorava. E muitas das vezes que ele chorava, sabe por quê? Por causa daquele povo que não escutava a voz do Senhor. E determinada vez colocaram um junco na cabeça de Jeremias. Uma determinada vez jogaram Jeremias lá na cisterna. E deixaram Jeremias lá no pátio. E Jeremias, ele vai e fala assim: olha, minha alma, presta atenção, minha alma ainda os conserva na memória, e se abate dentro de mim. Toda aquela luta, toda aquela dificuldade que ele passava, vinha na mente dele e a alma dele ficava abatida. E ele ficava triste. Versículo 21. Portanto, eu quero trazer à minha memória aquilo que vai me dar esperança. Eu fui julgado no calabouço, bateram em mim, mas eu quero trazer a minha esperança que Deus tem algo melhor para a minha vida. Eu quero trazer à minha mente que Deus é capaz de executar algo através da minha vida. E não vai ser nada desse mundo que vai me parar de fazer e de trazer à minha mente aquilo que Deus tem para fazer. Eu quero desafiar você a você fazer disso que Deus já fez na sua vida um salto, para que você venha alcançar mais de Deus. Isso que Deus já ministrou na sua vida, que venha ser como
um fortalecimento para que você venha alcançar mais você. Eu quero orar por você. Deus te trouxe aqui essa noite. Talvez o coração está, o pastor mesmo começou a ministrar minha mensagem, o coração está abatido, o coração está doendo. Algo fizeram com você e deixou você triste. Deus tem um refrigério para você. Deus tem um refrigério para sua alma. Deus sabe o que passa com você. Deus sabe como é que você entrou nessas portas. Deus sabe que o seu louvor saiu até exprimido, porque o coração está doendo, que o coração está triste, que as coisas não aconteceram bem essa semana, que não foi tudo como você planejou. Você planejou um jeito, mas algo aconteceu diferente. Deus sabe disso. Deus quer te fortalecer. Deus quer te fortalecer hoje. Elias, ele entrou no deserto com as pernas dele. Aí o que aconteceu? Desejou morrer. E Deus vendo lá de cima aquela situação, Deus vendo o que passava com Elias. E a Bíblia fala que Deus mandou o alimento para Elias. Só não come se você não quiser essa noite. Só não se alimenta se você não quiser. Porque Deus está com o alimento. Deus está com a porção. E a Bíblia fala que depois, isso que é lindo, depois que Elias comeu, ele teve força para correr 40 dias. Sabe aonde ele foi parar? Sabe aonde ele foi parar, meu irmão? Lá no monte de Deus. Você não está entendendo. Deus quer te alimentar para te levar no lugar onde tem muito tempo que você não vai. Deus quer te levar no lugar onde tem muito tempo que você não vai. Você até quer, mas falta força. Enquanto ele estiver louvando, se você quiser vir aqui à frente, o pastor vai estar orando pela minha vida, porque eu quero desse alimento na minha vida. Eu preciso desse alimento na minha vida. Porque sem esse alimento, eu não vou chegar aonde Deus quer. Sem esse alimento, eu vou estragar a obra maravilhosa que Deus tem na minha vida. Louve o Senhor. Rasgue a sua alma na presença de Deus. Não deixe que nenhum momento de tristeza que esteja vagando na sua mente agora impedir de você ir mais além.